Fala, torcedores do Vasco da Gama, justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News. Por aqui comentaremos um pouco mais sobre tudo o que acontece ao redor do Vasco da Gama. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Saída de jogador faz Vasco não se contentar e se lançará ao mercado na busca por uma nova posição. É isso mesmo, após a saída de Ivan do elenco do Vasco, a diretoria cruzmaltina entende como muito interessante estar contratando um novo goleiro para estar disputando vaga ou sendo o titular imediato do arqueiro titular Léo Jardim. A preferência é por um profissional que tenha uma experiência a mais que os goleiros que estão fazendo a função atualmente, tendo em vista que apenas jovens jogadores estão disponíveis no elenco do Vasco para fazer a reserva do titular. Assim, a diretoria terá que colocar mais uma posição de jogador em sua lista de contratações para se lançar ao mercado a partir deste ponto na contratação de um novo goleiro agora com um pouco mais de experiência. Esse é um dos requisitos que a diretoria tem especificado para procurar um arqueiro. Anteriormente, a lateral esquerda já havia sido discutida como uma posição que necessitava de olhares, pois apenas Lucas Piton no atual elenco consegue fazer essa função com qualidade. Agora o Vasco coloca, além da lateral esquerda, um goleiro que também terá que ser contratado, não de uma forma tão urgente como a lateral esquerda, mas o Vasco terá que sim direcionar um pouco da sua energia e foco para buscar um goleiro que tenha assim qualidade para estar no elenco de 2024. Outra especificação que também tem sido bastante exigida e seguido à risca até aqui nas últimas movimentações do Vasco no mercado são jogadores abaixo dos seus 30 anos de idade. Ou seja, o Vasco quer jogadores um pouco mais jovens, ali próximo do auge do seu nível técnico e também físico, para que possam contribuir juntamente com os demais do elenco para fazer com que o Vasco tenha um elenco sim com uma altíssima vitalidade para a disputa das competições que terá. Você, torcedor vascaíno, como avalia essa busca do Vasco atual por algumas posições em específico? Comenta aqui abaixo se você acha que mais alguma posição necessitaria estar sendo reforçada para o próximo ano. Deixe a sua visão. O Vasco deu um passo importante tendo em vista a visualização de seu futuro e principalmente a projeção de alguns garotos de suas categorias de base tidas como grandes destaques e com altíssima projeção de chegar à equipe profissional do Vasco e continuar por desenvolver o futebol de cada um. Dessa vez, o Vasco esteve acertando o contrato com um atleta bem importante do sub-20 da equipe, se tratando de Guilherme Estrela, jogador que pertence ao Vasco e que está desde os 10 anos de idade na Colina, onde a partir de agora terá um novo vínculo com o Vasco, válido até o fim de 2026, ou seja, o Vasco conseguiu prorrogar o seu contrato para que o atleta possa continuar a desenvolver o seu futebol jogando com a camisa do Vasco. O atleta carrega a camisa 10 no sub-20 e tem amplo destaque jogando como meio-campista. Atualmente com 18 anos de idade, o atleta é destaque desde as categorias inferiores do Vasco, onde em 2022 inclusive conseguiu números de 32 partidas com 17 gols marcados, atuando apenas pelo sub-17 do cruzmaltino. Sua projeção é altíssima e por isso o Vasco se antecipou para que pudesse renovar seu contrato e dar uma extensão de vínculo para que ele possa permanecer jogando pelo cruzmaltino por mais tempo. O Vasco tem surgido também muitas especulações acerca de um atacante do Vasco, sendo ele o argentino Orellano, que não conseguiu atingir as expectativas estabelecidas. Ele foi um dos principais investimentos que o Vasco realizou durante o ano de 2023, mas seu desempenho deixou bastante a desejar e levantou alguns questionamentos sobre a sua continuidade em São Januário para defender o Vasco.
a incerteza assim sobre o futuro do jogador, que parece ver o Vasco também disposto a escutar algumas ofertas caso chegue a agradar. Mas obviamente o Vasco fez todo o investimento e acredita que o jogador pode sim ter uma qualidade de ajudar o Vasco com um pouco mais de clareza e efetividade. No entanto, algumas especulações colocam o jogador também de volta à equipe que o revelou, o Vélez Sarsfield, mas nada de concreto pôde chegar ao Vasco neste momento, que tem buscado consultar também a comissão técnica, tendo em vista que, se caso for realmente aproveitado, o Vasco não buscará negociar esse atleta, mas obviamente tudo passa por essa questão envolvendo uma retomada do jogador em campo. O Vasco pode ter que conviver com 2 desfalques importantes na disputa do Campeonato Carioca já nas primeiras rodadas do campeonato, que tem o seu início colocado em prática já em janeiro. Isso porque o Vasco deve perder a dupla Gabriel Peck e Marlon Gomes, que podem ficar de fora de quase 10 partidas apenas do Carioca. Isso mesmo, são atletas que terão um destino bem diferente durante a disputa dos jogos que o Vasco poderá estar presente. Eles estarão participando de um período junto à seleção brasileira para a disputa do pré-olímpico. Os dois foram selecionados pelo técnico da seleção Ramon Menezes para que possam estar neste período compondo o elenco brasileiro nessa disputa, e assim podem, por um outro lado, estar desfalcando o Vasco durante boa parte do mês de janeiro, onde os jogos terão o seu início. Como esse tipo de competição não se encaixa em uma data FIFA, o Vasco não tem a opção de liberar ou não os jogadores, e assim a dupla está confirmada para a disputa desses jogos pela seleção brasileira, que servirá também como preparatório para que o Brasil possa disputar. Você, torcedor vascaíno, o que acha sobre isso? Deixe aqui nos comentários qual sua opinião referente ao tema. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.